Bem-vindos a mais um programa de Gente com História. Neste dia 22 de fevereiro de 2022, celebramos o primeiro ano de emissões deste mesmo programa e hoje temos o privilégio de ter connosco o reitor do Santuário de Nossa Senhora de Monte da Virgem, o padre Vítor Ramos, que já está connosco. E que vou pedir um favor, depois de agradecer o facto de se disponibilizar a estar connosco, vou pedir para que vá um pouco de quem é. Então, muito boa noite, Américo. É um gosto reencontrá-lo passados tantos anos da formação que tivemos da Pastoral da Saúde no seminário da Sé. Então, quem é o Padre Vítor? O Padre Vítor é natural de Gemunde, Maia, embora tenha vivido sempre desde pequenino numa terra em Vila de Conde chamada Vilar de Pinheiro. Foi aí que fiz a minha caminhada, também cristã, e ingressei no seminário, fiz toda a carreira de seminarista até ao final, até à ordenação. Foi um tempo muito gratificante, como penso que é para todos os sacerdotes. Fiz estágio pastoral em São Pedro da Cova, Gondomar, e depois, quando fui ordenado padre em 2016, fui enviado para as paróquias de Nogueira da Maia e Silva Escura, onde fui pároco 3 anos. Comecei, entretanto, a trabalhar na Cúria Diocesana, nas associações religiosas. É um setor da Cúria que acompanha as pessoas jurídicas canónicas. Pensamos nas confrarias, irmandades, centros sociais paroquiais, misericórdias, outro tipo de fundações, onde são tramitadas toda a documentação relativa aos conselhos económicos, conselhos pastorais paroquiais. Tenho essa responsabilidade. E em 2019 o nosso bispo pediu-me para vir trabalhar para o Paço, para junto dele, como chefe do gabinete episcopal, e enviou-me para estudos em Direito Canónico na Universidade Pontifícia de Salamanca. Em 2020 fui nomeado, como disse o Américo, reitor do Santuário do Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia, sendo um pouco a vontade do Sr. Dom Manuel em valorizar este santuário, e então encarregou-me dessa missão, nomeando-me como reitor. No ano passado deixei as funções de chefe de gabinete episcopal e atualmente mantenho estas, estando na fase conclusiva dos estudos. Uhum. Já agora, ó Padre Vítor, quem nos está a ouvir, tem sempre alguma curiosidade em saber, embora quase sempre as respostas sejam muito parecidas, mas há sempre pontos que divergem, que são diferentes. O que é que fez com que o Padre Vítor se tornasse padre? Como é que descobriu a sua vocação? Bem, essa pergunta é da praxe, não é? Mas eu não tenho memória de nenhum momento. Tenho memória de ser miúdo e já na escola, nas brincadeiras, eu ser o padre nas brincadeiras da minha turma. Nós éramos só 10 meninos e meninas e, portanto, eu casava aos meus colegas. Já era o padre. E tinha sempre, desde pequenino, essa inquietação, se calhar muito diferente do que é hoje a consciência da vocação e da resposta ao chamamento de Deus. Depois, aí por volta dos 15 anos, foi quando fui para o pré-seminário e comecei um acompanhamento, um discernimento vocacional que veio a culminar com a ordenação sacerdotal. Agora, haver assim um momento de clique, não é? Foi aquele momento que despolutou. Não, eu tenho a ideia de ser miúdo e de gostar muito de ir à missa e gostar muito das coisas da igreja e de simular a celebração da missa e dos sacramentos. Tenho essa memória. Uhum. Digamos que foi um percurso normal, digamos assim. Mas, entretanto, o Padre Vítor, quando nos encontramos no seminário, eu senti em si uma certa sensibilidade para lidar com a fragilidade das pessoas que o rodeavam. Hum,
não sei se estou a ser indiscreto, mas é porque sente fragilidade em si próprio ou é uma aptidão já inata em si? Bem, eu penso que todos nós temos consciência, maior ou menor, de que somos frágeis. Eh, embora o facto de momento estar com saúde, penso que tudo isso torna essa consciência menor, porque estamos numa idade de muito trabalho, de grande pujança. Recordo uma experiência de contacto com a fragilidade do outro muito, muito intensa, que foi no Seminário do Bom Pastor. Fazíamos visitas regulares ao lar das Irmãzinhas dos Pobres no Pinheiro Manso. Uhum. E lembro-me que numa dessas visitas, que íamos lá todas as semanas, os alunos mais velhos, coube uma missão de ajudar na alimentação dos idosos mais limitados, a quem era preciso dar de comer à boca. E eu fui. E foi uma experiência impactante, porque lembro-me de quando a senhora que estava diante de mim, que estava muitíssimo limitada, quando pus a primeira colher da sopa, esqueci-me de algo muito simples, de arrefecer a sopa. E então pus a colher e a senhora fez uma cara de que a sopa estava quente e eu fiquei muito aflito com aquilo. Porque foi a única maneira, ela não falava, a senhora não falava, e foi um contacto com a fragilidade muito, muito importante, muito importante. Depois também na vida paroquial, a visita aos doentes. Depois não é só a fragilidade dos doentes, é do contexto familiar, é do papel do cuidador, daquela filha, ou do filho que cuida, a presença de mais familiares, e é algo da nossa missão que é muito, primeiro, da nossa missão como cristãos, não é? Como homens e mulheres que estamos neste mundo e que caminhamos juntos. Mas depois neste ministério do sacerdotal de acompanhar os doentes. Maior ou menor sensibilidade, pois os outros poderão dizer, eu tentarei fazer o melhor que sei, o melhor que sei. Eu digo isso porque quando estive no seminário a acompanhar um bocado a vossa caminhada, eu senti alguma abertura na maneira como eu comunicava convosco para falarmos dessa experiência de fragilidade que partilhei convosco. Eu notei uma certa atenção da sua parte. Olha, Entretanto, Américo, tenho também uma outra experiência muito gratificante. Foi quando estive em São Pedro da Cova, contactei, por via do parque, do padre Fernando Rosas, com o movimento Fé e Luz. sim, sim. O padre Rosas era Era o assistente assistente. nacional, exatamente, criou também uma comunidade, fundou uma comunidade de Fé e Luz em São Pedro da Cova, e quando foi a peregrinação do movimento Fé e Luz ao Santuário de Fátima, eu estive muito ligado à preparação dessa peregrinação, com todos os amigos e os amigos especiais, que é assim a linguagem no movimento. E Está a foi falar de também uma experiência. 2017, não é? Exatamente, exatamente. Pois. Não, antes. Sim, sim. Porque eu em 17 já estava aqui na Maia. E foi uma experiência também muito enriquecedora, no encontro mensal da comunidade, que eu, como estava lá como diácono, marcava também presença. Foi uma experiência muito enriquecedora neste contacto com a fragilidade e, acima de tudo, com a diferença. Às vezes damos um sentido muito negativo à fragilidade, não é? E foi uma experiência muito enriquecedora, muito enriquecedora. Até porque a Igreja, ao longo dos tempos, tem evoluído nesse campo, mas ainda está muito aquém daquilo que nós frágeis queríamos que a Igreja estivesse. Eu espero que neste tempo de sinodalidade que estamos a viver consigamos crescer. Porque ainda há muito aquela ideia de que o doente, o deficiente, aquele que está em casa, acamado, ou que já não pode sair de casa, que basta levar-lhe a Sagrada Comunhão e o servicinho está cumprido, desculpa a expressão. Já há colegas seus, e creio que o Padre Brito também deve fazer parte desse grupo,
que pensa que o doente não é só um objeto de atenção, também é sujeito de evangelização. Sem sombra de dúvida. Américo, nós também assistimos a uma mudança social grande. É que antes a cultura familiar era muito mais rica e muito mais próxima de quem estava doente, porque as famílias cuidavam dos seus doentes, as pessoas ficavam acamadas, as pessoas morriam em casa, não é? Nós hoje vivemos numa sociedade de muita solidão, de muito abandono. E conhecemos também experiências fantásticas do contrário. Na vida paroquial conheci experiências formidáveis do contrário, de pessoas que deixaram o seu emprego para cuidar da mãe ou para cuidar do pai. Mas também, infelizmente, conhecemos experiências que não são assim. E também a presença de muitos mais sacerdotes, a que a paróquia era uma grande família. Essas coisas tinham outro entendimento. E também a nível da sociedade havia um outro entendimento de olhar para a pessoa com deficiência, para o doente, para o frágil. Penso que há também aqui uma mudança social muito significativa. Até porque nota-se que já há uma preocupação, devido ao trabalho que se tem feito no terreno, de sensibilização, de estender a paróquia ao domicílio daqueles que estão fragilizados. Não é só levar-lhes a comunhão, mas é levar-lhes notícias, levar-lhes a presença daqueles que são a comunidade, daqueles que pertencem por direito próprio. Esse trabalho é feito por visitadores que são formados e bons padres, tendo tido alguma missão nesse campo, enviando pessoas para formações que existem para que eles consigam ser bons visitadores. Já não há aquela ideia tão vincada de que basta levar a comunhão e está o assunto arrumado. É preciso fazer presença. E vocês, padres mais novos, têm mais essa consciência, porque receberam a tal formação da Pastoral da Saúde, que o padre Vítor mencionou, que também vos ajudou a refletir mais sobre estas questões. Entretanto, o padre Vítor foi chamado a este novo serviço como reitor do santuário, e por aquilo que eu tive conhecimento há dias, na celebração transmitida pela Rádio Renascença, vocês celebraram no santuário o Dia Mundial do Doente com uma celebração. Quer-nos falar como é que decorreu esta celebração, que tipo de trabalho é que o santuário desenvolve em torno destas questões da fragilidade, se há algum trabalho além do Dia Mundial do Doente? Bem, esta iniciativa de celebrarmos no Santuário de Monte Virgem a peregrinação dos doentes, no domingo a seguir ao Dia Mundial do Doente, ano passado não foi possível porque estávamos em confinamento, não havia celebrações. Em primeiro, prende-se com uma razão de que o santuário é dedicado à Imaculada Conceição, Senhora de Monte Virgem, e está, por isso, também ligado ao Santuário de Lourdes, também dedicado à Imaculada Conceição. E, portanto, a primeira razão de promovermos a celebração do Dia Mundial do Doente foi promovermos a celebração da festa de Nossa Senhora de Lourdes. Sabemos a grande ligação dos doentes e do Santuário de Lourdes. No santuário, o santuário não tem uma comunidade. Tem pessoas, tem um núcleo que vai lá até todos os dias, mas o santuário não se configura como uma comunidade, como as nossas paróquias. Por isso é um local de celebração, de peregrinação, em que a pastoral se centra muito na celebração e na oferta dos sacramentos. Aliás, é também esse o entendimento da Igreja, são locais de peregrinação para rezar, para irmos ao encontro com Deus, e onde são celebrados com abundância os sacramentos, Eucaristia, confissão. E, portanto, a nossa celebração da peregrinação dos doentes foi nas missas habituais do santuário, ao domingo, às 11 horas e às 4h30, darmos uma tónica dominante à celebração sobre o doente, sobre esta ligação de Lourdes, do Santuário de Lourdes,
da Imaculada Conceição aos doentes, ao Dia Mundial do Doente, instituído por João Paulo II. O Santuário de Monte da Virgem tem também uma ligação aos doentes, porque em tempos idos, nos anos 40, 50, as peregrinações, a grande peregrinação ao Monte da Virgem em agosto, passava pelo sanatório Dom Manuel II, onde nos tempos da tuberculose, e era dada a bênção aos doentes. Por isso, o Santuário de Monte da Virgem tem uma proximidade geográfica com o Hospital de Gaia, e essa proximidade geográfica ao hospital, nós fazemos esta interpretação, que achamos que não está errada, é também sinal da proximidade de Maria Imaculada, para com os doentes. Assim, nas nossas celebrações, terminamos, assim de modo solene, a nossa celebração com a bênção dos doentes, com o Santíssimo Sacramento, à semelhança daquilo que se faz no Santuário de Fátima e no Santuário de Lourdes. Na nossa conversa anterior, não divulgámos muito. Este contexto da pandemia, tivemos um certo receio de que uma grande divulgação pudesse ser mal interpretada, de que queríamos juntar muitos doentes num tempo em que os doentes são principalmente atingidos por esta pandemia. E foi deste modo que celebramos de maneira muito simples, com mais afluência nas celebrações, é verdade, porque sabemos também que várias pessoas, pelas suas doenças, vão também, ao deslocarem-se ao Hospital de Gaia, visitam também a Senhora de Monte da Virgem e pedem também o auxílio da Mãe de Deus. Por que será que, sendo o Santuário de Monte da Virgem um santuário que está num ponto tão alto e num sítio que é tão falado, devido a lá estar também a RTP muito perto, a ter tido o hospital muito tempo a nível de doenças pulmonares, infecto-contagiosas, porque é que este santuário quase que não aparece no mapa dos santuários marianos? Quer dizer, quase ninguém ou pouca gente fala no santuário. Essa é simultaneamente uma grande questão e é também o desafio que temos nas mãos. O Santuário de Monte da Virgem, para fazer assim um breve resumo, nasce em 1904, no final desse ano, em que se celebrava os 50 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, em que em Portugal os cristãos foram convocados para uma grande peregrinação ao Santuário do Sameiro, em Braga, que também é a Imaculada Conceição, a Senhora do Sameiro, e foi nesse entusiasmo e fervor da comemoração dos 50 anos do dogma da Imaculada Conceição que um homem, o Sr. Augusto Dias da Fonte, em Oliveira de Douro, no cumprimento de um voto feito à Senhora da Conceição, no dia 8 de dezembro de 1904, estava a dar um passeio por aquilo que é hoje o Monte da Virgem, na altura chamava-se Monte Grande, e ouviu as salvas de canhões do quartel da Serra de Pilar, as salvas em honra à padroeira do reino que se deram nesse dia. E então gravou no rochedo as iniciais M.I., de Maria Imaculada. Partilhou esta sua iniciativa com um grupo de homens católicos. Estava também presente um padre, o padre Luís Gonçalves da Rocha, que este ano celebramos os 150 anos do seu nascimento. E então, no início do ano de 1905, numa visita deste grupo ao local, a esse rochedo no Monte da Virgem, surge a ideia, por que não construir aqui um monumento em honra da Imaculada Conceição e por que não este monte, consagrarmos este monte à Virgem. E então o Monte da Virgem mudou de nome, sem escritura pública, sem nada, e deixou de ser Monte Grande e ganhou uma dimensão maior a passar a ser o Monte da Virgem. Este grupo constituiu-se numa comissão, vieram ao Paço falar com o Dom António Barroso, um grande bispo na primeira metade do século XX em Portugal, e grande bispo do Porto, e o Dom António Barroso inicialmente disse-lhes que não. Fazer mais uma capela a Nossa Senhora, a diocese já estava cheia de capelas e festas a Nossa Senhora. Vivia-se uma certa
rejeição das festas com a sua dimensão folclórica e profana. E eles disseram que não era nada disso que pretendiam, pelo contrário, pretendiam era fazer um santuário limpo desses folclores todos. Então o Dom António Barroso deu-lhes a sua bênção e abençoou o projeto. E logo naquele ano, a 25 de junho de 1905, o Dom António Barroso presida a primeira peregrinação e benze a primeira pedra do monumento que está lá, o monumento à Imaculada Conceição, que está lá no recinto do santuário. O monumento seria somente inaugurado em 1937, aquelas contingências da República atrasaram todos os desenvolvimentos, e o atual santuário que existe foi mandado edificar pelo Dom António Barroso e foi inaugurado em 1906. Ele, antes que se pensasse num grande santuário, mandou edificar o templo que lá existe para que as pessoas começassem a ir lá rezar, a ir lá celebrar, participar dos sacramentos. O Monte da Virgem teve uma fase áurea da vida da nossa diocese dos anos 30 até aos anos 60. Depois, nos anos 60, no final dos anos 60, com uma certa reação e entendimento negativo do que era a realidade popular, houve um certo desinvestimento no Santuário do Monte da Virgem. Depois, nos anos 70, vai para lá o Monsenhor Adélio, que foi capelão do santuário muitas décadas, porém o Santuário do Monte da Virgem, de verdade, teve sempre um lugar no coração dos bispos do Porto, mas não teve, se calhar, esse mesmo lugar no dinamismo da nossa diocese. E, portanto, chegamos agora. O Senhor Dom António Francisco tinha esta intenção de valorizar o Monte da Virgem. Aliás, a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima concluiu com uma grande celebração no Monte da Virgem, em que depois foi entregue à Diocese de Leiria Fátima, se não estou enganado. Foi. E depois o Sr. Dom Manuel Linda, na mesma linha, começou a dar estes passos de confirmar o santuário como santuário diocesano, que já o era, e de nomear um reitor para o santuário, para que toda a vida sacramental e pastoral do santuário fosse desenvolvida. Vamos caminhando devagarinho, cheios de esperança. Este tempo de pandemia que vivemos foi também uma travessia do deserto, porque começámos a celebrar diariamente no santuário, ter o santuário aberto todos os dias, tem sido também um esforço. O santuário é administrado pela Confraria do Monte da Virgem Imaculada, e a direção da Confraria, a começar pelo seu juiz, o diácono José Angélico, têm sido incansáveis no apoio da missão do reitor na promoção e no cuidado do santuário. E tem sido esse o caminho. Ser reitor de um santuário é muito diferente de ser pároco, muito diferente. Porque no santuário nós acolhemos aqueles que lá vão, mas não há propriamente uma comunidade. Pois. Há uma assembleia para as celebrações, assembleia que uma grande percentagem é habitual, mas não é uma comunidade paroquial, e por isso as relações afetivas e humanas são muito mais frias e distantes. Vamos também acolhendo gente daqueles arredores de Vila Nova de Gaia, do Porto, de Santa Maria da Feira, de Gondomar, que vão regularmente ao Monte da Virgem para gozar daquela vista formidável sobre a cidade do Porto e Gaia e Gondomar. É um local muito aprazível para um passeio e também para rezar. Digamos que o Padre Vítor foi o primeiro reitor do santuário, então. Sim, porque canonicamente é esse o enquadramento o santuário tem um reitor, como tem os outros santuários. Sim. Antes não tinha esse enquadramento canónico, do direito canónico, não é? E em princípio esta nova atitude, digamos, de nomear um reitor poderá e deverá dar mais visibilidade ao santuário. Assim esperamos. Eu penso que a grande visibilidade
é de que, efetivamente, aquilo que fez nascer o Monte da Virgem como sinal da devoção dos diocesanos do Porto à Imaculada Conceição, que o santuário possa também ter um lugar no coração de cada diocesano do Porto, como a expressão física da devoção que temos a Maria. Em termos práticos, desculpe, interrompeu, o que é que está a ser feito assim, a curto e médio prazo para dar mais pujança, mais visibilidade ao santuário? Além destas celebrações, como aconteceu do Dia do Dia Mundial do Doente, das celebrações diárias que tendes, há atividades assim no imediato com dimensão expressiva para que as pessoas sintam o chamado de participar e envolver-se em torno do santuário, ou ainda estamos um bocado longe dessa fase? Bem, as nossas propostas são muito ainda embrionárias, mas incidem muito na dimensão do culto, da maior divulgação das celebrações e das peregrinações. Nós temos algumas grandes peregrinações, a dos doentes que queremos começar a dinamizar, a peregrinação das mães, porque nós achamos que o Santuário de Monte da Virgem é a casa da mãe na Diocese da Virgem, e então no primeiro domingo de maio é como que as mães respondem ao convite da mãe e peregrinam ao santuário. Temos o que chamamos a festa litúrgica de Nossa Senhora de Monte da Virgem, no dia 25 de junho, assinalando essa primeira pedra, essa primeira peregrinação em 1905. Temos a peregrinação tradicional no segundo domingo de agosto. E depois temos que começar a pensar, e temos também que deixar a pandemia nos dar toda essa segurança, e a pensar juntamente com o nosso bispo, em assinalar a peregrinação diocesana. A peregrinação diocesana ao Monte da Virgem, convocar toda a diocese, e penso que será desse trabalho um pouquinho de formiguinha, de todos os anos, de termos o santuário aberto, de haver disponibilidade. Promovemos a celebração dos primeiros sábados, e temos tido boa adesão dos fiéis, que será esse trabalho. Já agora, em que é que consiste a celebração dos primeiros sábados? A celebração dos primeiros sábados é um pedido que Nossa Senhora faz à Irmã Lúcia, quando ela estava no convento em Pontevedra, de consagrar os primeiros sábados, que consta de celebrar o sacramento da confissão, rezar o terço ou meditar durante 15 minutos nos mistérios do terço, e a possibilidade de comungar, de receber a Sagrada Comunhão. Tudo isto feito com intenção reparadora, que é uma nota também da mensagem de Fátima, de quando oferecermos as nossas orações, os nossos sacrifícios em reparação dos pecados do mundo inteiro. É uma nota de uma espiritualidade daquela época, mas que se mantém muito presente também em muitos dos nossos cristãos, que ao fim e ao cabo traduz aquilo que somos em igreja. Falamos tanto de sinodalidade, também esta oração reparadora, de rezar pelas faltas dos outros, para reparar as faltas dos outros. É a expressão desta comunhão eclesial que nós formamos. Já agora os horários destas celebrações ao sábado, no primeiro sábado de cada mês? No primeiro sábado de cada mês temos confissões a partir das 3 da tarde, a exposição do Santíssimo e oração do terço às 4, e depois a celebração da missa no horário de inverno às 4h30, no horário de verão às 5. Temos também, se me permitem, temos um site, uma página do santuário, www.montedavirgem.pt, e temos também uma página de Facebook que está sempre mais atualizada, em que vamos divulgando aquilo que são as nossas iniciativas e celebrações. A página do Facebook, já agora, basta pesquisar Santuário de Monte da Virgem. Somos os únicos e por isso aparecemos logo. Digamos que também, neste momento, a nível online, não tem transmissão,
de nenhum momento celebrativo, é tudo Não presencial. temos, não temos. Também porque não dispomos dos meios técnicos Claro, e isso requer, para sim, isso, sim, para sim, isso, para isso. sim, sim. Padre Vítor, há uma coisa que me deixou interessado em perguntar-lhe e, e, e não posso deixar de passar sem perguntar que significado tem para si como padre? Já o falou aqui um bocadinho sobre isso, mas talvez frisar mais ainda. Hum, Chegou aí e há que agarrar a celebração do Dia Mundial do Doente. O que é que o doente, o que é que a pessoa doente, o que é que a pessoa fragilizada diz a um padre como o padre Vítor num santuário mariano em que realmente todo ele transpira acolhimento e dá o colo a quem precisa. Um reitor como você, jovem, que é, como é que consegue realmente interpretar este apelo de Maria e pô-lo em prática num momento em que estamos a viver de desapego, de falta de compromisso, em que muita gente parece não querer nada com a igreja? Será que é chegada a hora da igreja olhar mais para aqueles pequeninos que são os doentes, que são os frágeis, e aproveitar a mensagem que eles têm naquele olhar, naqueles rostos, naqueles movimentos descontrolados, mas enfraquecidos, mas que têm sempre algo para transmitir. O que é que os doentes dizem quando o padre Vítor os vê à sua frente, assim, em pequeno ou em grande número, porque o pequeno ou grande é sempre relativo? O que é que capta na mensagem que eles querem dizer? Olha, em primeiro lugar, nós temos que ter muito presente essa consciência que só somos instrumentos nas mãos de Deus. E na missão de reitor de um santuário, e na missão da vida paroquial, isso tem que estar muito presente. Ou seja, aquilo que nós promovemos, aquilo que nós dizemos, a maior ou menor habilidade para a comunicação, para as celebrações, tudo isso está em função. E no santuário sinto muito isso, que sou somente instrumento, porque as pessoas vão lá por Nossa Senhora, não é por mim. Uhum. Eu posso facilitar ou dificultar, mas vão lá por Nossa Senhora. E penso, nós não fazemos o culto das imagens pelas imagens, fazemos o culto das imagens porque nos ajudam a sentir mais de perto a presença de Deus. E sinto nos olhares dos doentes, senti isso na peregrinação dos doentes, o olhar comunicante, dialogante que eles têm com Nossa Senhora. Uhum. Como se aquela imagem falasse e ela, sem se mexer, que é estática, fala naqueles corações. A emoção de alguns no momento da bênção dos doentes, porque cada um sabe as suas fragilidades, a sua situação. Eu de uma ou de outra pessoa sei que partilham, que foram lá para agradecer uma operação que correu bem, ou que foram lá pedir força para a sua dificuldade, seja ela qual for, de doença ou não. Mas a relação com as pessoas não é muito próxima. As pessoas vão às celebrações e saem, como eu dizia. Mas nas celebrações sente-se essa união, essa união. E aqueles olhares dizem muita coisa. Eu costumo dizer, não só lá, também quando estava nas paróquias, que só cada um sabe a razão de estar aqui. Deus sabe, evidente, mas só cada um sabe a razão de estar aqui. E penso que, não fazendo nada de espetacular, procurando ser somente instrumento, de que se ajuda no santuário as pessoas a sentirem essa presença terna e materna do amor de Deus. Esse recarregar de coragem e de força para depois, descendo o monte, regressando às suas vidas, saírem reforçadas e abençoadas por Deus. Neste momento, sendo reitor e não sendo
pároco de nenhuma paróquia, porque não é uma paróquia que está aí em questão, tem alguma dificuldade de acompanhar depois o caminho que cada doente vai fazendo no caminhar, digamos assim, não é? Não sente essa falta de poder acompanhar mais de perto cada doente que estava habituado a acompanhar quando era pároco? Bem, a vida paroquial, como eu dizia, é muito diferente. A missão do santuário é precisamente esta, é de acolher quem lá vai, não é? E procurar ser precisamente isso, espaço de acolhimento, de portas abertas. A vida paroquial, há esta proximidade e esta família que se vai construindo nesta proximidade com todos e de modo especial com os doentes. É diferente, é diferente. Na paróquia eu gostava muito de fazer a visita aos doentes. Agora no santuário é diferente porque acolho-os de outra maneira. Sim, sim. Mas E depois há acho aquele, que há aquele vazio, o padre Vítor acolhe-os, ou acolhe-nos, porque depende do seu doente, mas depois nós partimos para as nossas paróquias, e sem querer agora apontar dedos a nenhum colega seu, nem a nenhum responsável comunitário, muitas vezes depois não temos quem nos agarre, quem nos segure, quem nos conforte, quem nos console, e dê continuidade a esta esperança que trazemos do Monte da Virgem. Há entre vós, padres, aí em Gaia, este elo de comunicação, de comunhão, de continuidade, de um trabalho espiritual que se faz aí no santuário para se prolongar depois na vida do dia a dia das comunidades. Bem, eu não posso, eu como estou cá há pouco tempo, não consigo Pois é ainda recente, sim, sim. exatamente. E também a vida do santuário tem crescido, mas ainda é uma vida muito modesta. O que eu me apercebo é que nas paróquias, pelo menos nas paróquias onde está o santuário encontra-se na paróquia do Oliveira do Douro e tem logo ao lado a paróquia de Vilar de Andorinho e Santo Ovídio. O que me parece é que nas paróquias se faz um trabalho muito bonito. Há sempre esta dificuldade de chegar a todos. E hoje também com a mobilidade das pessoas, as pessoas procuram às vezes estas igrejas não paroquiais, como os santuários, às vezes também vão só aos santuários e não procuram construir nenhuma relação paroquial. Uhum. As pessoas vão a Fátima, vão ao Monte da Virgem à missa, mas não vão à missa à sua comunidade. Tem esta relação muito esporádica ou sazonal Sente-se muito com a isso, igreja. não se sente? Sente-se muito isso. Sente-se muito isso, sente-se muito isso. Ou seja, as pessoas vão ao Monte da Virgem, até vão à missa, mas depois na sua comunidade não tem essa relação. Eu quando estava na paróquia, principalmente em Nogueira da Maia, em Silva Escura iniciámos esse trabalho. Em Silva Escura eu visitava somente uma senhora, porque não havia doentes para visitar, mas depois lá apareceram alguns doentes para visitar. Mas em Nogueira da Maia havia umas senhoras que fazem um apostolado notável, que identificavam as pessoas que tinham desaparecido da Assembleia, porque já não se podiam deslocar à igreja, e que então abordavam no sentido de receberem a comunhão e depois de receberem a visita. E como eram todas conhecidas, todas criadas ali, criava-se uma grande familiaridade. E também na relação com os lares, com as residências para idosos. Fazíamos esse acompanhamento semanal de levar a Sagrada Comunhão e também da visita. Sendo as pessoas muito conhecidas, depois a conversa era a conversa da vida da semana, o que é que se passou lá na igreja, o que é que se fez, o que é que não se fez. Vamos ter agora uma festa, uma procissão, era muito familiar. Eu, quando as visitava, pronto, a conversa demorava mais um bocadinho, porque queriam saber se o Sr. Paz estava bem. Eu é que ia as visitar e elas queriam saber se quem estava bem era eu. Também denoto a preocupação e o carinho que o povo de Deus tem por nós. Uhum. Agora, esta grande mobilidade também constrói um outro tipo de relações. As pessoas hoje têm muitas pertenças, não têm só uma pertença, como noutros tempos.
Sim, até porque a nossa paróquia não, nem sempre é aquela onde nós vivemos, é aquela que nós frequentamos. Exatamente, exatamente. E muitas vezes pode parecer estranho ou as pessoas nem gostarem de falar disso, mas muitas vezes nós identificamos muito como pastor. Imaginemos que eu gosto muito do pastor da paróquia X e como me identifico com a maneira como eu pastorei aquele rebanho, procuro aquele pastor. Já não há aquela ideia de paróquia tão vincada como havia há uns anos largos atrás. Portanto, essa mobilidade é grande, sobretudo nas cidades, claro, nas aldeias, se calhar não é tanto. Mas o Padre Vítor, aí em Gaia, tem uma realidade muito próxima também da doença, porque está rodeado por, pelo menos, um colega que é capelão no Hospital de Espinho e de Gaia, que é o Padre Albino Reis, Exatamente. e que também faz essa ponte com muita gente que indo ao hospital, estando internada, depois também precisa de acompanhamento espiritual, quer dizer, no fundo, quer o Padre Vítor, quer o Padre Albino, são em situações muito idênticas, porque são encontros muitas vezes fugados, porque as pessoas não permanecem. Mas isto é um desafio para a Igreja, porque realmente tudo passa se nós não dermos o nosso melhor, porque se dermos, tudo passa, mas algo fica. E esse encontro que possam eventualmente ter com o Padre Vítor pode ficar para sempre gravado no coração de quem procura o santuário e ser a sementinha para um dia procurarem a igreja de uma forma diferente e quem sabe até se tornarem membros ativos uh, nas suas paróquias, nas suas comunidades. Padre Vítor, eu sei que também não é fácil no mundo de hoje lidar com estas realidades todas, mas também é um desafio para um padre jovem, porque quanto mais jovem se é, mais vontade temos de atingir metas, pelo menos isso é o normal. Eu penso que o Padre Vítor, como reitor de um santuário que está agora outra vez a querer ressurgir, e graças à transmissão da Renascença pode ser que seja uma boa ajuda, porque eu confesso que eu próprio não me lembrava do santuário. Pode ser que dê uma ajuda e pode ser que também me dê uma ajuda para quem queira procurar. E que um dia destes nós possamos ter aí também encontros, retiros, por pessoas que agora procuram santuários distantes, como Sameiro, Fátima, ou haver mais um santuário que possa acolher pessoas que sentem necessidade de refúgio espiritual, de encontro, é sempre bom haver mais escolha. O santuário da Nossa Senhora de Monte Virgem tem todas as condições para acolher pessoas fragilizadas. É acessível ou tem barreiras que impeçam a mobilidade das pessoas? Bem, o santuário, no acesso ao templo, tem todas as condições, tem todas as condições. Aliás, foi uma preocupação da confraria, ainda antes de eu estar aqui como reitor do santuário. Ao nível de instalações, vamos dizer assim, de apoio à atividade do santuário, nós não dispomos, temos umas instalações muito simples, mas não dispomos de capacidade para acolher alojamento, nem coisa que se pareça. Depois temos também uma coisa que eu acho que é importante em qualquer comunidade cristã, é de que quando existe uma barreira, existe alguém ao lado que nos ajuda a ultrapassar a barreira. E naquela assembleia mais ou menos regular do Santuário de Monte Virgem, vemos às vezes pessoas numa cadeira de rodas, pessoas apoiadas em canadianas,
e há sempre quem ceda um lugar, há sempre quem chame uma pessoa mais de idade para a frente. Tenho sentido isso. Isto sem qualquer tipo de aviso ou de recomendação, ou de nada disso. As pessoas por si percebem que aquele é um espaço que é para todos e que, junto de Maria, os mais pequeninos, no sentido que Jesus lhe dá, merecem essa atenção, esse cuidado. O santuário permite celebrações ao ar livre ou é fechado? O santuário tem um altar para celebração no exterior, porém não é muito funcional, não é muito funcional. E de resto as celebrações são todas dentro do templo. Padre Pedro, há uma coisa que é interessante abordarmos aqui. Estando o Padre Vítor sempre sujeito a ter na Assembleia pessoas muito mais sensíveis, muito mais revoltadas até pela sua fragilidade, nas suas homilias, penso eu, não sei se é assim, tem algum cuidado para não ferir alguma suscetibilidade, porque uma coisa que a Igreja Católica tem sempre são leituras muito ricas de Jesus a curar. Jesus que cura, Jesus que põe o coxo a andar, o cego a ver, mas nós sabemos, por experiência própria que vamos tendo, que muitos de nós cegos, coxos, paralíticos, não andamos, não vemos, não é ir ao santuário que nos põe a andar nem a ver. Parece que esta distância do hoje para a realidade que está nos evangelhos é muito grande. Como é que um padre, isto é provocatório porque não deixa de o ser, pode pegar num texto bíblico em que Jesus opera tantos milagres e dizer àqueles doentes que sentem que a cura não está ao seu alcance, não se sintam ainda mais magoados, mais revoltados? Bem, eu acho que primeiro temos que ter isto presente, que a vinda de Jesus, a sua vida pública, foi, sem sombra de dúvida, um tempo excepcional de graça, não é? Depois de que esses milagres, grandes milagres com curas físicas, continuam a acontecer. Agora, essas curas não são direito, uma exigência que nós colocamos a Deus, nós sabemos disso. O grande milagre que Deus quer fazer na nossa vida é o da nossa conversão interior. E esse é que é o mais difícil. Porque nós depois temos outras doenças que perturbam o nosso interior e que dificultam esse milagre. Eu lembro-me do seu testemunho e lembro-me também da tal senhora de Silva Escura que eu visitava todas as semanas, que já com muita idade perdeu a visão. Eu já não a conhecia lá a ver, por isso ela nunca me viu, só me ouvia, eu e ela. É uma senhora com uma grande formação católica, de muita fé, e que dava também um grande testemunho de suportar essa condicionante. Essa condicionante. E entre tantas condicionantes que ela teve na vida, de várias ordem, umas passaram, outras não passaram. Esta não ia passar, a senhora ainda é viva, tem 97 anos, e claro que há momentos de desespero, é evidente, mas era um grande testemunho de fé. E lembro-me de uma vez, fui dar a comunhão e lia sempre o Evangelho do domingo seguinte, como que antecipava. E lembro da cura do cego de nascença. E eu fiquei um pouco emocionado a ler o Evangelho.
e disse-lhe: "Ó Dona Fernanda, eu nem sei o que é dizer, porque aqui consigo, a senhora não me pode ver, não." E ela pelas palavras que me dirigiu, fez uma grande leitura de fé, porque ela, não vendo com os olhos naturais, ela via. Ela sentia a presença de Deus, sentia também as dificuldades diárias da sua condição. Mas não perdia a confiança. Podia haver alguns dias mais desesperantes, mas não perdia a confiança. E isto questiona a nossa fé, porque acho que questiona a fé de nós que temos saúde, não é? Porque é nos momentos de provação, como nas relações, como nos casamentos, como também na caminhada sacerdotal, é nos momentos de provação que nós fortalecemos a nossa fé. E o testemunho da Dona Fernanda era um exemplo fantástico dessa grande confiança em Deus. No santuário procuramos quer dizer, eu procuro nas minhas homilias, primeiro não cair numa banalidade dos milagres, de que não existiram, isto é tudo fantasia, não é nada disso, fazer enquadramento, mas de chamar acima de tudo ao grande milagre, que era também assim que Jesus fazia. Quando ele curou aqueles 10 e só um é que foi verdadeiramente curado, porque transformou o seu coração e veio agradecer a Deus, a Jesus, a sua cura. É esse o grande milagre. É interessante porque eu estou-me a lembrar da homilia que o Padre Vítor fez naquele domingo a seguir ao Dia Mundial do Doente, e houve duas notas que eu retive. Foi a brevidade da homilia, não foi longa, foi curta, concisa, direta e muito explicativa, muito direcionada para a leitura, para o momento que se estava a viver. Pronto. Não andou, ia devagar, foi muito direto. Não cansou quem o ouvia e ficámos a ver com outros olhos aquilo que Jesus nos queria comunicar através do Evangelho daquele dia. E eu fiquei Eu procuro sempre não ser chato, até porque acho que nós hoje, ouvi uma vez alguém dizer isso, nós vivemos na cultura do zapping, nós pegamos no comando da televisão e passamos 20 canais assim e nunca em alguns segundos. E, portanto, nós não temos grande disponibilidade mental para ouvir muito. E eu também tenho o defeito de ser naturalmente sintético e pragmático. E, portanto, é um dos defeitos, melhor dizendo, é uma das características das minhas homilias, é que não costumam ser muito demoradas e costumam ser sintéticas. Certamente ajudará alguns a crescerem, a alimentarem a sua fé, como tudo. Certamente, acho que também há momentos para tudo. Um dia de festa exige um outro tipo de discurso, um dia para uma comunidade mais reduzida, um acompanhamento de um retiro, acho que tudo isso tem que ser adequado. E, portanto, procuro não ser muito demorado. Padre Vítor, a nossa conversa também não vai demorar muito mais, porque senão ainda é pior que não eu ia, não é? Porque mas eu não queria deixar de perguntar uma coisa que me vai na alma. Num tempo tão conturbado, de falta de vocações, e não é vocações consagradas, não é vocações religiosas só, é vocações para tudo. Ninguém procura, ou isto ninguém é, pronto, é uma força de expressão, procura o seu interior, procura descobrir aquilo para que é chamado, duvida muito de tudo e só acredita no imediato, no bem-estar, naquilo que é palpável.
jovem, vigoroso, vale tudo. Velho, enfraquecido, é descartável. O que é que tem a dizer a estas duas franjas? O Padre Vítor está no vigor da vida, os outros seus colegas e irmãos de fé também, leigos, estão a enfraquecer. Todos são necessários. Como é que a Igreja pode, nos tempos de hoje, e isso é importante que aconteça, pode aglutinar no bom sentido, pode juntar no mesmo fervor de fé e vivência tanta geração diferente, aqueles que já ninguém quer e aqueles de quem todos esperam. Pronto, dois opostos tão radicais. Um Padre Vítor com os seus poucos anos, o que é que pode dizer a esta gente que muitas vezes já está tão cansada, tão desgastada e já ninguém espera nada deles. E há aqueles que, sendo jovens, em que toda a gente espera tudo deles, eles não sabem o que é que podem dar, estão perdidos. E que caminhos podemos seguir? Bem, nós podemos desdobrar essa pergunta e muitas outras. Em Pois, primeiro, eu acho que nós não devemos, nas nossas comunidades, e faço um pouquinho aquilo que foi a minha experiência como paroquiano, em que na minha paróquia de origem, Vilar de Pinheiro, nós não tínhamos os jovens e os velhos, desculpando o termo. Nós éramos uma grande família, com os nossos encontros e desencontros, e embates e chatices, mas era e é uma grande riqueza toda a vida da paróquia haver é certo que há grupos paroquiais mais jovens e grupos paroquiais de pessoas com mais idade, mas haver esta grande ligação. E eu acho que essa tónica é muito importante. E a comunidade somos todos, desde os nossos meninos da catequese, aos seus pais, aos catequistas, ao grupo coral com as senhoras mais de idade, à Conferência Vicentina. E nunca perder a ótica da renovação. De não dispensarmos os mais velhos, mas de procurarmos sempre integrar os mais novos. Isto nem sempre é fácil, nem sempre corre bem, por resistências de ambas as partes. Dos mais novos que querem entrar e dominar e revolucionar tudo, e dos mais velhos que têm uma natural resistência à mudança. Na nossa caminhada de fé, pois a nossa caminhada de fé acompanha a nossa caminhada natural. Por isso a fé que nós tínhamos aos 6 anos é muito diferente da fé que nós temos hoje. E a fé acompanha as nossas fases, as circunstâncias do nosso viver. E penso que isso, na nossa vida de fé, sacramental, religiosa, apostólica, temos que ter isso também conscientes. Muitas vezes, e nós vivemos na sociedade do eficaz, do que é eficaz, do que é útil, do que serve, do que produz, e portanto tudo aquilo que não entra nestes parâmetros é descartável, é encostado, não serve, de que todos em igreja todos servimos. Agora, temos também de ter consciência de que a fase da vida que estamos a viver exige depois alterações e mudanças, e não dramatizar isso, seja para os jovens, seja para os mais velhos. Para os jovens há sempre o grande desafio de evangelizar as novas gerações. Não é fácil. É um desafio muito grande. Num mundo que mudou muito, 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 e que está sempre a mudar. Os mais velhos é de continuarem a viver e a caminhar, sentindo esta presença de Deus. As forças não são as mesmas, o olhar sobre a sua vida também vai mudando e amadurecendo cada vez mais, mas são sem dúvida dão sem dúvida, melhor dizendo, um grande testemunho de seguir Jesus. Temos de certeza jovens que nos vão escutar, é hábito. Temos aqui o Padre Vítor, que além de padre, é homem,
é jovem, já tem muitas experiências, quer de padre, quer antes de ser padre, de leigo também. E é um bocado difícil separar as duas coisas, porque um padre também tem o seu quê de leigo e o leigo nunca deve estar separado da vocação que é chamado. O que é que uma pessoa como o Padre Vítor diria ao jovem de hoje que se sente perdido, sente que não é capaz de responder aos desafios que estas sociedades tão rápidas colocam ao jovem de hoje? Que é que um padre com a sua experiência e vá o que vá, não é? Pode dizer a um jovem que está numa situação destas: o que é que eu faço da minha vida quando todos os olhos estão virados para mim, querem tudo de mim, mas eu não tenho tudo isso para dar? O que é que se pode dizer a um jovem assim? Em primeiro lugar, porque falamos em geral, na sociedade tão rápida é preciso parar. Enquanto não se parar, não se encontra resposta nenhuma. E é preciso também dar tempo ao tempo. Nós como somos muito rápidos, queremos as respostas todas para ontem. E as respostas da nossa vida vão aparecendo ao longo da vida. E, portanto, aquilo que hoje é um drama muito grande, amanhã já não é assim tão grande. Uhum. Dar tempo ao tempo. Parar, se for o caso também pedir ajuda, sacerdotal ou não, porque às vezes a melhor ajuda são os nossos amigos, alguém que nos ouve. Não tem que ser sempre um especialista, mas parar e dar tempo ao tempo. E dar também, isto já numa ótica de fé, procurar o sentido da vida, dar também espaço à espiritualidade. Na nossa sociedade é material, falta-lhe a dimensão espiritual. Cada vez há mais sinais dessa busca, mais consciente ou menos consciente, mais próxima da fé cristã ou não, de outras espiritualidades, mas dar também esse espaço. Mas parar, dar tempo ao tempo. O Padre Vítor, de certeza que está no horizonte da sua caminhada a JMJ Lisboa. Na sua caminhada até hoje, já participou em alguma jornada mundial da juventude? Não, nunca participei. Uhum. Quando aconteceu a do Panamá, a do Rio de Janeiro e a de Madrid, acho que não falta nenhuma, mas não pude participar em nenhuma. Mas eu gostaria de ter participado. Evidente. Os jovens portugueses estão a ser desafiados a participar, mas muitos deles não estão na igreja. Para aqueles que não estão na igreja, como padre, como é que acha que os podemos chamar a participarem neste momento único nas nossas vidas? Porque quem está na igreja, a partida é chamado. Mas quem não está, é um perigo de continuar a não estar. E o grande desafio que se põe é ir às periferias, ir ao encontro daqueles que estão fora, chamá-los para dentro. Mas chamá-los tem que ser com cuidado para não nos afastar ainda mais. É um grande desafio. Em termos de santuário no Monte da Virgem, o santuário está também a pensar fazer alguma dinâmica para motivar os jovens que frequentam um santuário a participarem nestas jornadas. Bem, nós ao nível do santuário não temos assim nada, absolutamente nada pensado, porque também a nossa comunidade É móvel. é móvel, exatamente. Pois. Tivemos a felicidade de acolher lá o Dia Diocesano da Juventude, em novembro passado, e foi muito bom. 3.000 jovens da nossa Diocese do Porto que com o nosso bispo celebraram lá.
peregrinaram da Sé até ao Monte da Virgem e celebraram lá e passaram lá o dia, depois noutras atividades. Mas, portanto, naquilo que é o âmbito da pastoral do santuário, não temos essa perspectiva, porque não temos uma comunidade fixa, não temos catequese, não temos grupo de jovens, não temos famílias que vão lá com os seus filhos, mas vão este domingo, no próximo domingo não vão, e portanto não temos assim nenhuma proposta. Achamos, e estou convencido disso, até por ter tido essa experiência, que isso é o âmbito da pastoral paroquial. E dos movimentos. Cada um terá de encontrar a sua estratégia para chegar, até porque os contextos são muito diferentes na nossa diocese, as paróquias mais rurais, as paróquias do Grande Porto, são muito diferentes. Soube de paróquias que vão fazer uma abordagem porta a porta. E já sabe que nesta abordagem porta a porta aparecerá sempre alguém a abraçar este desafio e haverá muitas portas fechadas e muitos nãos. Jesus lidava muito bem com isso. Não desistia de semear, mas não desanimava pelas portas fechadas, ou por aqueles que eram curados e iam-se embora, ou por aqueles que assistiam aos milagres e não ligavam nenhum e não se convertiam. É o ensinamento do mestre. Nós, como não gostamos sempre desta questão da eficácia, de medir se o sucesso foi muito ou pouco. Eu penso que há as comunidades estão a trabalhar, por aquilo que vou vendo e acompanhando, e que será sem dúvida um grande momento para a Igreja em Portugal. É uma oportunidade, no âmbito da pastoral juvenil e não só, é uma grande oportunidade e que não pode ser desperdiçada. Entretanto, normalmente os católicos têm sempre na imagem de Nossa Senhora a referência de ser padroeira disto, daquilo, ou da doença, ou de qualquer aflição, de qualquer agonia, de qualquer situação. No caso da Nossa Senhora, que estamos agora aqui a falar, no Monte da Virgem, ela é padroeira de quê? Olha, a Nossa Senhora é de clínica geral. Não tem nenhuma especialidade, vamos dizer assim. É verdade, há vários santos e até várias invocações de Nossa Senhora que os fiéis recorrem para fazer o pedido para isto e para aquilo. A Imaculada Conceição de Monte da Virgem não tem nenhuma especialidade nesses É a nossa pedidos. médica de família. Exatamente, Então, olha, exatamente. reserve uma consulta para todos nós diocesanos, para que ela nos possa realmente consultar com os Exatamente, mais. exatamente, exatamente. E eu convidava a terminar o nosso encontro de hoje, a nossa conversa de hoje, pedindo-lhe duas coisas. Primeiro, eu não sei se alguma coisa de importante ficou por dizer, porque falou-se muito, mas às vezes o essencial escapa. E em último lugar, não sei se é possível, o padre Vítor dizer-nos aquela oração mais frequente com que os fiéis costumam sair do santuário. Quando termina uma celebração mariana aí, há alguma oração típica do santuário? Bem, eu acho que da nossa conversa não tenho assim mais nada a acrescentar. Quanto à oração, a oração não é invenção minha, do reitor, era uma oração que se rezava na minha paróquia antes de iniciar a Salve Rainha, no terço, e por inspiração num outro santuário espanhol, em que todos os dias se reza a Salve Rainha, eu fiz a mescla das duas. E então, todos os dias no Santuário de Monte da Virgem, no fim da missa, rezamos esta oração: infinitas graças vos damos, Celeste Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos das vossas mãos. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradar, vos saudamos dizendo: Salve Rainha. Depois seguimos com Salve Rainha. E terminamos sempre assim as nossas celebrações.
E penso que os fiéis vão se habituando e que gostam muito deste momento de saudação a Nossa Senhora, como que terminando a nossa celebração, saudando a Nossa Senhora e regressando às nossas casas. Então é assim que nós vamos regressar às nossas casas, sem Muito sair bem. delas, vamos ir em nossas casas, ou no carro, ou em viagem, esta nossa conversa. E fechamos a nossa conversa com esta linda oração, e que pôs sua vida fora este manto maternal de Nossa Senhora do Monte, da Virgem, o acompanhe e o ajude a tornar este nosso santuário num ponto de referência para quem peregrina nesta diocese e nas dioceses vizinhas. Padre Vítor, um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço Foi também muito para si, bom Américo. reencontrá-lo, foi muito bom reencontrá-lo. Espero reencontrá-lo mais vezes, sempre com essa vontade de caminhar e de nos fazer caminhar.